Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando compreendemos nosso propósito, nossa vida passa a ter um significado maior. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei que às vezes é difícil a gente compreender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Mas quando não existe Deus, que planos são esses? Como nós definimos aquilo que nós queremos ser ou deixamos de querer? Como que nós podemos saber se nós estamos seguindo na direção certa? Se aquilo que nós fazemos é da vontade de Deus? Existe uma maneira muito simples. Ninguém pode ver ao Senhor, isso é fato. Porém, nós podemos senti-lo. E os nossos sentimentos são como uma bússola. E nessa bússola existem sentimentos bons e existem sentimentos ruins. E aí você precisa parar e começar a prestar atenção nas coisas que você tem sentido. Tudo aquilo que nós fazemos que agrada a Deus, nós nos sentimos bem. Tudo aquilo que nós fazemos que não é do nosso propósito ou está contra a vontade de Deus, nós nos sentimos mal. E quantas coisas nós, mesmo sentindo mal, nós fazemos? Diga um viciado que todas as vezes ele coloca dentro de si um propósito, uma meta. Eu não quero mais usar, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero mais comer, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar. Mas isso tudo é em vão. Ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele é escravo. Um escravo do pecado. Um escravo onde ele não pode ter vontade, onde a vontade dele não é levada em consideração. Ele faz apenas aquilo que destrói a própria vida, que destrói a reputação, que destrói o próprio caráter, para chegar num ponto onde não existe mais nada bom dentro dessa pessoa, onde a esperança e tudo aquilo é morto. E eu digo que a depressão é o fim da linha dessas coisas. Quando nós paramos de alimentar a nossa alma, quando nós negamos ao Senhor, quando nós não prestamos atenção nos nãos que a vida nos dá e continuamos seguindo e sempre aumentando a aposta, chega um ponto que nós não temos mais força. O mal, ele dominou totalmente. E aí, qual é o bem mais precioso que nós temos no mundo, você sabe? É o tempo. E quando eu estou deprimido, quando eu durmo ou quando eu tenho preguiça, eu gasto tempo da forma mais ineficiente que pode se existir, fazendo nada. Enquanto o Senhor disse, olhe, amem uns aos outros, gastem tempo amando, que isso vai trazer a salvação para a vida de vocês. O mal diz, gaste seu tempo fazendo nada, curtindo, com preguiça. Para que amar? Esquece isso. E aí nós temos que entender que quanto mais longe nós estamos do nosso propósito, pior vão ser os sentimentos. Quanto mais perto, melhores. E nós temos que entender uma coisa: sentimento não é acontecimento. Eu não sinto porque acontece algo que eu quero. Eu sinto porque Deus está perto de mim. Quer um exemplo claro disso? Independente do que esteja acontecendo, se você sair para fora da tua casa e tiver sol, você vai sentir o sol. Então o sol não se importa com as circunstâncias. Ele é o que é, ele transmite o que ele tem. E você sente o que ele é e o que ele transmite independente das circunstâncias. Aí vem o fato. Eu não quero sentir o sol. Eu quero entrar dentro do meu quarto, fechar as janelas, trancar as portas e ficar escondido dele. É um direito que você tem. Mas todos aqueles que saírem para fora, independente das circunstâncias, vão senti-lo. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas dentro da minha vida parece que eu nunca me senti tão bem assim como você está me dizendo. Eu não sei porque que Deus me fez. Eu não sei qual é o meu propósito. Primeiro que para a gente poder entender o que Deus quer de nós precisamos conhecer o Senhor.
Nós precisamos entender a linguagem, que é essa língua do amor. Nós falamos esses dias que o diabo é a língua da mentira. E a língua de Deus? A língua de Deus é a língua do amor. Então, quando eu construí os meus planos, eu construí com o amor de Deus, com a sabedoria de Deus, com a palavra de Deus, com os sentimentos de Deus, ou eu construí com a minha imaginação das coisas que eu olhava e achava que seria bom ou ruim para a minha vida. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre isso, para que nós possamos entender que quando nós nos convertemos, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos. E tem uma razão simples para isso, porque eles não foram construídos junto com o Senhor. E esses planos, eles são pequenos demais para nós. O Senhor, ele tem um propósito muito maior para a nossa vida. E como eu sei disso? Através da palavra. Se a gente ir lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, ele simplesmente invalidou tudo que foi construído longe dele. Por quê? Porque é pequeno demais. Pequeno demais. Então, quando a gente olha Deus falando sobre os pensamentos, olha quando a gente está longe de Deus, como os nossos pensamentos, eles são medíocres. A maior parte da nossa vida, a gente vive, gasta tempo querendo culpar as pessoas. Querendo dizer que isso, que aquilo, que meu pai, que a minha mãe, que a minha mulher, que meu filho, que meu patrão, que meu chefe, que nisso, que aquilo. Só vive reclamando, 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 simples assim, reclamando. Vive gastando tempo pensando nessa vida, pensando em ser rico, pensando em ter dinheiro, pensando em dar golpe, pensando em pegar alguém, pensando em relacionamento, pensando em ficar muito louco. Só pensa nisso, não pensa em nada de bom. E Deus diz: olha, os teus pensamentos não são os meus. E como eu sei que os meus pensamentos são os do Senhor? Porque quando eu penso, eu sinto paz. Quando eu penso, eu sinto coragem. Quando eu penso, eu não quero desistir. Quando eu penso, eu me sinto capaz. Quando eu penso, eu não procuro um culpado. Mas como eu posso aceitar tudo isso e tirar o melhor? Quando eu penso, eu não olho as circunstâncias, eu olho ao que está maior e acima de mim. Eu olho ao Senhor. E olha o que Deus fala: nem os seus caminhos são os meus caminhos. E quanto tempo nós caminhamos sozinhos? E olha como é comum, quantas vezes você não se sentiu sozinho? Quantas vezes você não se sentiu abandonado? E você achando que era a falta da pessoa caminhar do seu lado. Não, você está andando para o lugar errado. Quando a gente caminha sem Deus, é sempre para o lugar errado. É sempre atrás dos nossos próprios interesses, em satisfazer o meu eu. E o nosso eu não pode ser satisfeito sem Deus. Por mais que você se esforce, por mais que você ache, ele não pode, não pode. O nosso comportamento diz muito se Deus está longe ou se Deus está perto. Se o meu caminho está dentro do meu propósito ou se o meu caminho não está. Pessoas que andam no propósito de Deus não procuram ficar falando mal das outras, não procuram ficar olhando a vida das outras, não procuram ficar gastando tempo com coisas que não edificam a vida. Você quer gastar um tempo bom? Gasta na tua vida, gasta no teu coração, sabe? Gasta amando, gasta se aperfeiçoando, gasta na palavra de Deus, ouvindo os louvores. Gaste tempo com aquilo que vem do céu, porque toda vez que você gastar tempo com coisas dessa terra, você não está caminhando com o Senhor e nem é o propósito da tua vida para isso. E Deus, ele deixa muito bem claro que tudo que ele faz é maior que o nosso. Então, de repente, você está aí com o teu sonho, orando e pedindo para Deus: ó Senhor, faça a minha vontade, faça, Senhor, abre a porta, Senhor, oh meu Deus, oh Jeová, oh, estou na peleja, oh, e ore, 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 parece que Deus não escuta e parece que Deus não quer, e, cara, não é esse o plano dele, é simples. Você está aí insistindo, talvez pelo ego, talvez pela vaidade, talvez porque você quer provar alguma coisa para alguém. Você não está querendo para a honra e glória do Senhor, você quer para a sua glória, você quer para esfregar na cara, sabe?
Esse tipo de sentimento, Deus não está nem olhando os outros. Deus está tão preocupado com outras coisas nessa vida. Deus está preocupado com as lições que o amor pode dar. É diferente. É a gente viver com um propósito maior, com um chamado maior, com um entendimento maior. É a gente viver e estar pronto para morrer. Se a gente tivesse que morrer hoje, nós morreríamos felizes, porque nós sabemos que a eternidade nos reserva coisas ainda maiores. Isso é os planos de Deus, é isso que o Senhor espera de nós, esse é o entendimento. Não é que eu viva como um covarde, que eu tenho medo de tudo, que eu tenho receio. Ai, porque... Cara, aonde você tiver que estar, se Deus estiver com você, pouco importa. Eu não tenho que ter medo do lugar, eu não tenho que ter medo da peleja, eu não tenho que ter medo da aprovação, eu tenho que ter receio e temor que o Senhor não esteja comigo, porque se Deus estiver comigo, tudo está bem. Ninguém pode impedir o sol de brilhar, ninguém pode impedir o poder de Deus ou a glória, ninguém. E o final da Bíblia, se você for lá ler em Apocalipse, a gente sabe quem vence. O bem sempre vai vencer o mal. Talvez você não tenha entendimento para perceber o que tem acontecido na tua vida, mas o bem, ele sempre vai vencer o mal. E às vezes esse caminho medíocre que você vive, tá aí chorando sobre um defunto, abre mão e fala: Senhor, transforma a minha vida, me converte, quero renunciar ao pecado, eu quero tirar esse início ruim, sabe? Eu tive um começo que não foi bom, mas eu não quero mais esse começo, eu quero entrar nesse caminho que o Senhor está falando, eu quero viver isso que o Senhor tem para mim, que seja feita a sua vontade. E é isso que às vezes a gente tem que pedir, que a vontade de Deus seja feita, não que a nossa. A maior parte do tempo eu vejo pessoas pedindo oração. Será que o que você está pedindo é da vontade de Deus? Será que você entende qual é a vontade de Deus? Ou será que você está com medo, porque as coisas vão ficar mais difíceis, porque você depende dessa pessoa? Quando a gente chora muitas vezes porque alguém morre, não é porque a pessoa morreu, é porque ela vai deixar de fazer alguma coisa para nós. E olha, quando a gente lembra de alguém, a gente não lembra da pessoa, lembra das coisas que ela fazia. Por isso que quando morre um estranho, a gente não sente, porque essa pessoa não fazia nada para nós. Aonde a gente gasta tempo é onde está o nosso amor. E aonde está o seu amor? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Tem gente que olha o áudio de 20 minutos e acha um horror, um escândalo, sabe? Porque ela não tem tempo a perder, sabe? Você é uma pessoa tão ocupada. Nossa, mas eu tô tão ocupada. À vontade, continua caminhando para a mediocridade dos seus caminhos mesmo, porque Deus já falou: filha, os teus caminhos não são meus. Quer continuar? Continua, vai insistindo, insiste, até que vai vir uma hora que esse joelho ele vai dobrar e que essa língua vai confessar, e vai vir essa hora. Pode ser agora, você ouvindo, tomando consciência, dizendo: bom, é verdade, eu vi o Senhor, eu vi Jesus, eu não preciso tocar nas feridas deles. Ou seja, como Tomé, eu não acredito no que vocês falam. Você quer ser quem? Felizes aqueles que creram sem ver. E aí a gente continua lendo a palavra de Deus. Vai lá em Isaías 55:10. A palavra diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O que Deus está falando aqui? Que tudo aquilo que aparentemente é feito e não tem uma serventia vai servir para algo muito maior. E ele está comparando a chuva e a neve. Elas descem e elas não voltam mais para o lugar de origem. Elas simplesmente vão. E com isso, o que elas fazem? Elas fazem a terra brotar e florescer. E depois, olha para você ver como é que Deus ele trabalha em cadeia. Então a chuva vem, ele faz a terra brotar e florescer, aí a semente nasce para quem? Para que outra pessoa possa fazer o quê? Semear e fazer o pão. Então o nosso propósito, agora nós vamos entender o que é propósito. Por que Deus ele derrama a bênção na minha vida? É para mim? Por que ele fala que a água ela não volta para o mesmo lugar? Porque a bênção ela vai passando para frente. Quando você faz um gesto de bondade para alguém, ele vai passando para frente.
Da mesma forma que um dia alguém me evangelizou, eu evangelizei alguém e esse alguém vai evangelizar outra pessoa. E essa é a água ela não vai voltar. Quando Deus ele nos converte, Ele não nos converte para nós. Ele nos converte porque nós vamos entregar essa mensagem para uma pessoa que está adiante. E às vezes, enquanto a gente não se converte, a gente não entende isso. Acha que eu vou orar para Deus fazer a minha vontade, para que essa água fique circulando ali em mim. E não percebe que as sementes que nós vamos dar, muitas vezes quem vai colher, quem vai plantar, vão ser outras pessoas. Mas o mais importante é que nenhuma promessa de Deus e nenhuma palavra da boca de Deus vai voltar vazia. E é nisso que nós nos apegamos. Nós fazemos tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração porque nós confiamos nas promessas de Deus. E que os desejos do Senhor, que os planos do Senhor, que os caminhos do Senhor, eles vão se realizar. E olha, atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Assim como a palavra vai atingir esse propósito, nós também fomos enviados para cumprir um propósito. E o que acontece depois que eu cumpro o meu propósito? Eu volto para o Senhor. Então a pessoa que morre com 5, 10, 15, 20, 50, não importa a idade, ela volta para o Senhor porque ela cumpriu o propósito que ela tinha. Tem gente que demora mais porque não consegue ouvir ao Senhor. Olha a obediência de Jesus. Poxa, mas Deus mandou Jesus, ele devia ter ódio de Jesus, porque Jesus foi assassinado, Jesus cuspiram, Jesus foi humilhado. Nossa, mas Jesus não merecia passar por tudo aquilo. Você percebe como a gente quer olhar o propósito de uma pessoa e achar que o fazer nada, né, que ele não precisava fazer nada, ele tinha que ficar ali quietinho. Quando nós começamos a falar no começo, o fazer nada era de quem? Não era do diabo, a preguiça? Deus fala, vai lá ler em Provérbios. Deus fala sobre a preguiça, sobre você gastar o tempo não fazer nada, sobre você não trabalhar, sobre você não edificar, sobre você só querer colher sem plantar. Então Jesus ele veio para dar o exemplo e esse era o propósito dele. Ele veio para aperfeiçoar a lei, ele veio para mostrar que era possível. Depois que ele fez tudo isso, acabou. Já temos o exemplo e a nossa vida também é assim. Então às vezes você acha que no melhor momento você perdeu alguém, que no melhor... Não tem nada disso. Cada coisa que acontece é para que o Senhor ele possa ser glorificado. Às vezes na Bíblia a gente olha, tinha pessoas que questionavam, poxa, mas por que essa pessoa ela nasceu cega? Por que ela nasceu enferma? É porque é algum pecado da família ou dele? Ele falou, não é pecado de ninguém, meus queridos. Tudo isso é para que o Senhor possa ser glorificado. Tudo isso é para que o propósito possa ser atingido. Tudo isso é para que a gente possa entender que existe um outro caminho. Quantas vezes a gente não viveu a nossa vida em um caminho, sempre escalando os piores sentimentos, e de repente acontece algo extremamente ruim, e graças a isso nós nos convertemos e mudamos, e a partir daquele ponto nós conhecemos ao Senhor, e a partir daquele ponto os nossos propósitos mudam, a partir daquele ponto a nossa vida ela é ressignificada, porque enquanto eu vivo sem significado, os meus sentimentos são ruins, mas quando eu significo a minha vida, quando eu entrego ela para o Senhor, quando eu entendo que Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, quando eu sei que os meus planos não são os meus planos, muitas vezes eles são construídos sobre vaidade, sobre o ódio, sobre a raiva, sobre a competição, sobre alguma coisa. Cara, será que a nossa vida é algo tão raro, né? O nosso tempo é algo tão precioso, ele tem que ser gastado exatamente dessa forma? Pensa nisso. E nós só vamos compreender o nosso propósito quando o Senhor estiver perto de nós. Quando nós começarmos a viver o plano que Ele definiu, quando nós começarmos a sentir os sentimentos que Ele tem, quando aqueles maus sentimentos eles forem embora, quando nós percebemos que não existe mais espaço para o medo, que nós vamos enfrentar, que nós vamos lutar, que nós vamos fazer tudo o que for necessário, que o mais importante aqui não é estar vivo, não para esse mundo, mas estar vivo para o Senhor. E esse é o significado. Então, começou o momento de a gente olhar os nossos sentimentos, mas você olhar os teus sentimentos sem a palavra de Deus, você não vai conseguir identificar o pecado. Enquanto você não identifica o pecado, você não consegue pedir perdão, nem desculpa para que o Senhor ele possa vir consertar essa parte sua, para que Ele possa te lavar, para que Ele possa te remir. Então,
Nós precisamos da palavra, nós precisamos dessa luz, nós precisamos buscar, nós precisamos gastar tempo. Quanto mais tempo você gastar nisso, mais cedo você vai chegar nesse propósito e nesse caminho. Na medida que nós plantamos é a medida que nós colhemos. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te mostrar realmente qual é o seu propósito, que você possa negar os teus sonhos, negar a mediocridade, que aquilo que for da vontade de Deus, independente se for da sua, vai acontecer. Então é melhor eu estar alinhado com o Senhor e confiar nele, do que estar alinhado com o mal, querendo achar um culpado para que aquilo que não é para acontecer não aconteça. É tão simples as coisas. Para de insistir. Começa a adorar, começa a louvar, começa a agradecer. Porque do teu jeito não tem dado certo, mas do jeito do Senhor, a vitória ela é garantida, porque a nossa vitória não é para nós, mas para Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.